Quero cumprimentar os irmãos na paz do Senhor, graças a Deus, né? Estamos aqui, uma palavra poderosa, aonde pode consertar muitas coisas, né? Hoje nós estamos vivendo os últimos dias do arrebatamento da igreja e está precisando de falar realmente aquilo que a palavra de Deus pede, né? Hoje eu quero ler com os irmãos, em dois livros diferentes, quero ler com os irmãos onde está registrado em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29 e versículo 30, e ler também Tiago, o livro de Tiago, capítulo 14, versículo 5, irmãos, e capítulo 5, versículo 14 e 15, né? Porque hoje nós vivemos o cristianismo, mas muitas vezes hoje nós somos colocados no corredor, se muitas vezes pregar o que está registrado na Bíblia. É verdade. Muitas vezes hoje nós somos coagidos, muitas vezes de pregar, né, aquilo que está registrado na Bíblia. Muitas vezes hoje, se você for numa cruzada, se você for num culto em ar livre, se você pregar realmente o que a palavra de Deus pede, o que Jesus prega, né, o que o apóstolo Paulo pregou, Pedro, João, Lucas, Mateus e assim sucessivamente, né, porque eles eram perseguidos por pregar a palavra de Deus da forma que ela é. E muitas vezes pode perguntar assim, mas 1 Coríntios capítulo 11, né, esse texto aí é para o culto de Santa Ceia. Não, vai depender daquilo que o Espírito Santo revelar para que você prega segundo a necessidade da igreja. A palavra de Deus ela é efeito. Basta dar lugar para o Espírito Santo de Deus, dar a você um raciocínio de falar com efeito, de jeito que a palavra determina. Esse versículo aqui você pode pregar em cruzada, você pode pregar em qualquer lugar. Você pode pregar dentro do hospital, você pode pregar dentro da igreja, você pode pregar numa cruzada, você pode pregar sozinho, você pode pregar para uma pessoa, você pode pregar para milhares e pode pregar também para uma pessoa só. Vai depender da sua comunhão com o Espírito Santo. Não existe versículo, é só para culto de Santa Ceia, não. Vai depender da sua comunhão com Deus, para que Deus venha dar para você a interpretação, para que você possa pregar e ela possa fazer efeito. Então são dois textos que a gente vê muito pouco pregado, numa forma que precisa ser pregado hoje. E aqui a Bíblia, por meio do Espírito Santo, Deus me dá uma revelação muito importante, que é o que nós vemos nos dias de hoje. Isso já vem há muito tempo. Certo? Isso já vem acontecendo há muito tempo. Então precisa estar pregando nessa forma, de jeito que o Espírito Santo orienta, que se pregue, que se ensine. O capítulo 29, o versículo 29 e o versículo 30 de 1 Coríntios, capítulo 11, está registrado assim. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aí diz assim o 30. Por causa disso, olha bem, tem que prestar atenção no efeito do versículo. Se não prestar atenção na palavra, não vai entender. Tem que prestar atenção qual é o efeito, o conteúdo, que é uma revelação a palavra de Deus, né? É uma revelação. O 30 diz assim: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Agora em Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15, está registrado assim. Dá lugar para o Espírito Santo que você vai entender esta mensagem. Está alguém entre vós doente? Chama o presbítero da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. O versículo 15. Ora, a oração da fé salvará o doente. O Senhor levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Então só nesse texto aqui fala de doente. Em 1 Coríntios também fala de doente. Que doença é essa? Que doença é essa? Está alguém doente? Que doença é essa? Qual é o tipo de dormir? Qual é o tipo de enfermidade? É uma enfermidade física? É uma enfermidade espiritual? É uma enfermidade na carne? Qual é a sua interpretação sobre esses versículos? O que é que você entende sobre esse versículo?
O Espírito Santo me dá a entender que hoje nós estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo dias que pregar o que está dentro da Bíblia, há uma controvérsia de grupos que muitas vezes se levanta para debater de uma forma que entende. Principalmente quando a pessoa está com pecado. Ela não vai aceitar nunca isso aqui. Se a pessoa estiver dentro da igreja, ela não vai aceitar nunca isso aqui. Quem é que não vai aceitar? É os doentes, os fracos e os que estão dormindo. São essas pessoas que não vão aceitar isso aqui. Ele não vai entender nunca por quê? Por causa do pecado. E hoje nós vivemos uma época que hoje se vai fazer hoje um convite, se o pastor ou o dirigente da igreja chama a igreja em uma campanha de oração, ou para que ele vá orar, vocês podem olhar, isso é desde o princípio, é muito poucos que vão. Há uma doença espiritual hoje no meio das igrejas, há pessoas dormindo hoje dentro da igreja, há pessoas fracas espiritual dentro da igreja, que ela não tem mais força. Por que ela não tem mais força? Ela não tem mais convicção, ela não sente algo de dentro dela que motiva ela para que ela vá buscar a Deus em uma oração. Mas é uma oração cotidiana, que ela persevera em oração cotidiana, que vai buscar a Deus, que sente vontade dentro dele de ir à igreja cultuar a Deus. Hoje nós estamos vivendo uma época, aquele que vai na quarta não vai no domingo, aquele que vai no domingo não vai na quarta, aquele que vai na quarta não vai na sexta, aquele que vai na sexta ele não vai no domingo. Ele está se administrando entre ele mesmo. É onde está aqui, ó, que precisa um despertamento, onde está registrado em Tiago. A gente não vê esses ensinamentos hoje mais. Está alguém entre vós doente? É uma pergunta que faz. Chame o presbítero da igreja. Orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor Jesus. Isso precisa ser feito. Está registrado em Tiago, capítulo 5, versículo 14. Precisa ter essa motivação, precisa ungir com óleo, é pela fé. É claro que não podemos sair por aí ungindo de qualquer maneira, não. Naquele momento preciso, naquele momento que a pessoa realmente está doente na carne mesmo, ela está com uma enfermidade mesmo, ou se não é uma enfermidade na carne, se não é uma enfermidade no seu organismo, é uma enfermidade espiritual. Muitas vezes ela está lá na casa dela doente, certo? Muitas vezes ela precisa de uma visita, precisa que alguém vá lá visitar, incumbido em fazer essa visita, ou ela mesma se pronunciar, ligar, tem as redes sociais, ligar, convidar um presbítero, convidar o pastor da igreja, né? Se o pastor da igreja não puder ir, ele vai mandar o presbítero. Está registrado aqui, ó, Tiago capítulo 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? É uma pergunta. Está alguém entre vós doente? É uma pergunta que está fazendo o texto, Tiago escrevendo. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A gente não vê mais isso nos dias de hoje. Há uma multidão tão grande. Isso eu falo grandes e pequenos, não há uma motivação. A gente vê pessoas indo na frente hoje, você não vê uma movimentação, ungir com óleo. O que tem que parar é de murmurar. Hoje, se você começar a ungir, há murmuração. Há um grupo que fala que você não pode estar fazendo isso, mas precisa ungir com óleo. Está alguém entre vós doente, que seja espiritual, que seja uma doença no organismo, não importa. O que importa é que você chama o presbítero da igreja para orar por você. Hoje, quando se fala em orar, são poucos que vai. As pessoas estão doentes, as pessoas estão enfermas, as pessoas não conseguem mais ir para a igreja, não conseguem mais orar. Há um sistema que está atacado dentro da igreja. Muitas vezes a pessoa comete um pecado, ele comete ali um pecado, e muitas vezes ele não confessa, e muitas vezes ele começa a participar da ceia indignamente.
O que acontece? É isso que está falando nesse texto aqui. Há muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Há muitos enfermos. Está registrado aqui, ó, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ele não consegue mais discernir o corpo do Senhor. Muitas vezes ele fica restringido de confessar, de falar alguma coisa, de expor as suas necessidades, as suas fraquezas. Está precisando isso, que cria coragem, né, de se expor. Aí ele participa da ceia indignamente, ele fica ali dentro da igreja. É a palavra que está falando aqui. O que falta é coragem para pregar com veemência, pregar com autoridade do Espírito Santo, pregar para a igreja, para despertar. Uma palavra verdadeira, uma palavra forte, uma palavra que converte, uma palavra que fala na alma, para o convencimento, para que ele se expõe, para que deixa de cometer pecado e participar da ceia indignamente. Porque aí porque o 30 diz assim, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Né? Mas no 30 diz assim, ó, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Ele está ali dentro da igreja, mas só que ele está fraco. Ele não tem coragem, ele está doente. Ele não tem mais força. E ali ele continua participando da Santa Ceia. Não há, a gente não vê mais isso nas igrejas. A gente não vê mais ninguém falando isso. Uma pregação mais forte no culto de Santa Ceia, explicando mais, mas explicando a palavra do Senhor. É falando a palavra do Senhor, da forma que ela é, bem ensinadinha. Porque existe o inferno e existe o céu. Ou vai para o inferno, ou vai para o céu. E como que nós vamos se corrigir? É por meio dessas palavras. Aparentemente parece uma palavra que é dura, mas não é dura, é a palavra de Deus. Há muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque estão participando da ceia indignamente. É muito melhor, muitas vezes, a pessoa passar um dissabor, mas ter a vida eterna no arrebatamento da igreja, de que muitas vezes não querer falar o seu problema, expor o seu problema ao dirigente, expor o seu problema ao irmão, dirigente da igreja, expor. Não é que precisa levar a igreja, não. Não é que precisa levar a igreja, não. O que falta é pregar o que está dentro da Bíblia, registrado dentro da Bíblia. Que há um entendimento muito errado em muitos textos da Bíblia. Se nós lermos lá em Mateus, é a palavra de Deus. Se nós lermos em Mateus capítulo 18, do versículo 15, capítulo 18, versículo 15, é um texto interpretado, a gente vê pessoas falando totalmente errado. Não é nessa forma que a Bíblia nos ensina. Não é nessa forma que o texto nos ensina. Não é nessa forma. Está registrado em Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18, está registrado um texto que começa no versículo 15, que a gente vê uma interpretação totalmente errada do texto. Não é assim que funciona. Precisa ler o título do texto para poder entender. Que está registrado assim, ó. Tem que prestar atenção no título do texto. Se não prestar atenção no título do texto, vai totalmente levar para um lado errado. O que o texto diz aqui? O que o título diz aqui? Ó? O perdão do pecado de um irmão. Você vai entender comigo. O perdão do pecado de um irmão. Está registrado lá. Aí fala aqui o versículo 20 de Mateus capítulo 18. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Tem muitas pessoas que a gente vê falando, muitas vezes a igreja está vazia,
Aí ele fala assim, irmão, onde tiver 2 ou 3, Deus está no meio. Está errado, essa colocação está errada, não tem nada a ver com isso aí. Ou muitas vezes ele está num culto em ar livre, aí ele fala assim, onde tiver 2 ou 3, Jesus está no meio. Está contradizendo a palavra do Senhor. Que no mesmo livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20, o último versículo está registrado assim. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quando lermos esse texto errado, onde é que tiver tem que prestar atenção no título, senão não vai entender. Aonde tiver 2, aonde tiver 2 ou 3, aí Jesus está no meio. E se tiver só um, então quer dizer que Jesus não está no meio? É porque é uma interpretação errada. Qual a interpretação do texto? Quer dizer, então se tiver um, Jesus não está no meio? A gente vê esse ditado, porque é interpretado do lado errado, de uma forma errada. Onde tiver 2 ou 3, aí eu estou no meio. Não, esse texto aqui se refere ao pecado do irmão, porque Moisés escreveu, onde está no Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15, porque pela boca de uma pessoa não pode ser confirmado nada. Precisa 2 ou 3 para que seja válido aquele pecado que o irmão cometeu. Porque em qualquer negócio, Jesus está no meio, Deus está no meio. Mas sobre uma demanda do irmão, sobre um fato que aconteceu, que precisa de uma testemunha. Né? E uma denúncia, um levar ao maiorais, ao sacerdote, ao pastor, ao dirigente da igreja, pela boca de uma testemunha só, não tem validade. Precisa 2 ou 3 para que aqueles 2 confirmem aquele erro, para que seja resolvido aquele problema. Eu vou ler o versículo aqui. Preste bem atenção no que eu vou ler aqui para vocês entenderem. Depois nós vamos voltar lá para 1 Coríntios, capítulo 11, né, versículo 29 e 30. Veja bem onde está registrado em Mateus. Vocês têm que prestar atenção no texto, não fiquem falando as coisas erradas. Aí começa a ensinar errado para as pessoas, que não tem nada a ver uma coisa com uma outra. Está registrado assim, Mateus capítulo 18, versículo 15 a seguir. Eu vou ler todo o texto, presta atenção. O título diz assim, o perdão do pecado do irmão. Ora, se teu irmão pecar contra ti, está falando de pecado, tem que prestar atenção no texto lá. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele, só. Se te ouvir, ganhará o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. É isso aqui que está falando. Não tem nada a ver quando o culto está vazio, ou está no culto, não é livre aí, onde é que tiver 2 ou 3, Jesus está no meio. Não está falando disso aí. Se falar assim, está contradizendo a palavra do Senhor. Deus está com 1, está com 2, está com 3, está com 1000. Você pode estar lá no fundo do mar, Deus está contigo. Deus está independente de você, Deus está independente de nós, Deus está. Então esse versículo aqui, a gente vê muitas pessoas ensinando o versículo errado, ensinando o texto errado. Mas onde é que tiver 2 ou 3, quer dizer que se ele estiver sozinho, então quer dizer que Jesus não estava no meio? Então a gente vê muitos ensinamentos totalmente errados. Não funciona dessa forma. Então, versículo 16, mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. 17. E se não te escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como um gentil e publicano. Vamos resumir lá, onde é ensinado errado. Nós vamos resumir lá. Tem que prestar atenção no que eu estou lendo aqui. Em verdade vos digo, que todo que ligardes na terra, será ligado no céu. E tudo que se desligardes na terra, será desligado no céu. Está falando de pecado. Está falando de culto vazio, onde é que tivesse pouquinho irmão não, que Jesus não está no meio não. 19. Também vos digo, que se 2 de vós concordarem sobre pecado. 19. Porque também vos digo, que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meio do meu Pai que estás no céu. Aí agora vem o 20, Aí tem que prestar atenção lá no título, é lá no título que vai agora,
Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Significa de uma demanda do irmão. Nada de ver de, nós estamos em pouquinho, irmão, aqui, nós estamos em pouquinho, né, irmão? Mas onde é que tiver 2 ou 3, Jesus está no meio. Está interpretando a Bíblia errada. Não funciona dessa forma. E para isso precisa estar de joelho, buscando, para que Deus dê o entendimento que significa isso. Não tem nada a ver de culto vazio, Deus está no meio. Porque está contradizendo, está falando então, que onde é que tiver um, Deus não está no meio, não é isso? Não fala, no pulo um, pulou um, né? 2 ou 3, aí Deus está no meio. Não, esse texto significa isso aqui. Significa isso aqui. O que tem que parar de escandalizar a igreja, o que tem que parar de escandalizar os textos, ensinando errado. Esse texto que não tem nada a ver de igreja vazia ou outra coisa semelhante. É onde nós vimos aqui, ó, que Tiago registrou. Está alguém entre vós doente? Chama o presbítero da igreja, né, para que ore por ele, que ele se levanta. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aqui fala de vários tipos de doença. Tem pessoas que pensam que doença é só aquela doença que está lá no hospital internado, está com câncer, está com Covid-19, ou outra doença, ou diabetes, ou pressão alta, ou pressão baixa, né? Ou outra enfermidade. O que está faltando mais é voltar ao passado, voltar a 20, 30, 40 anos atrás. O que precisa, o que está faltando nos últimos dias é um ensinamento mais verdade, é um ensinamento mais contundente. Muitas vezes é uma exortação na igreja, mas uma exortação criada dele próprio, uma exortação que não funciona. E esse versículo aqui não amedronta a igreja, não. Não amedronta os irmãos, não, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é como uma faca de 2 gumes, que ela corta de todas as maneiras. Então o que está faltando é esses ensinamentos. Né? Então nós vemos em Coríntios, capítulo, né, no capítulo 11, e no versículo 19, né, que está registrado assim, ó, também vos digo, que 2 de vós concordarem na terra, né, desculpa, lá em Mateus, né, 19, será concordado lá no céu. Quem é que vai fugir disso aqui? Precisa escandalizar a igreja? Né, é onde nós voltamos aqui onde nós voltamos para Coríntio. Porque muitas vezes o que está acontecendo nos dias de hoje, nós temos que nem ordenar, nem o modernismo não é acompanhar a tecnologia não, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, independentemente de tecnologia, ela é desde o princípio, do primeiro versículo de Gênesis ao último versículo de Apocalipse. O versículo não muda, a palavra não muda. Né? O que está faltando hoje é esse aqui, que muitas vezes os irmãos eles ficam com medo de expor a igreja, que não precisa expor o pecado de ninguém, não precisa expor o pecado de ninguém não. O que tem que cumprir é o que está dentro da Bíblia aqui, ó. É o que está dentro da Bíblia que precisa ser cumprido. O que está registrado lá em Mateus capítulo 18, versículo 15 a seguir? Tem como contradizer aquilo ali? Não, o que está faltando é isso, parar de escravizar, né? O versículo 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então ele apostatou da fé. Ele está ali dentro da igreja ali, aí vai enfraquecendo, porque participa da ceia indignamente. O que acontece? Ele vai esfriando. Ele vai esfriando, aí ele já toma uma ceia hoje, depois já não toma mais, vai no culto hoje, não tem mais coragem de ir à igreja, ele não tem mais coragem de ir no culto, ele não tem mais ânimo, porque está participando do corpo e do sangue do Senhor indignamente, porque a própria palavra diz, aquele que come e bebe indignamente, come para a sua própria condenação. Aí ele fica dentro da igreja condenado, ele fica ali, aparentemente, ele está ali como crente, fala como crente, anda como crente, veste como crente, fala como crente, mas está igual às 10 virgens. E quando Jesus voltar? Será que sobe? Será que sobe quando Jesus voltar? Será que alcança a salvação da alma? Aquele que está dormindo dentro da igreja, aquele que está dentro da igreja morto espiritual, aquele que está enfermo dentro da igreja, aquele que está fraco dentro da igreja, mas ele está precisando de uma motivação, ele está precisando de uma palavra, do ensino, verdade, mas o ensino dentro da palavra de Deus, explicando, antes de falar, explicar para os irmãos, olha, isso aqui é a palavra de Deus, aí não tira fora, começar a falar, começar a exortar a igreja de uma maneira que não é. A gente vê hoje muitos ensinamentos totalmente fora, pessoas muitas vezes que não têm o conhecimento, começam a ensinar errado,
Porque uma palavra bem exortada não amedronta a igreja, a pessoa fica amigo e ela vai expor os seus erros. Porque a Bíblia diz: confessar as vossas culpas uns aos outros. É confessar as vossas culpas uns aos outros. Isso vai ajudar. Tá faltando mais união hoje. Hoje nós precisamos de mais união, né? De mais companheirismo, né? Hoje há muitas pessoas grandes, que perto de você ela é uma coisa, mas por trás vive matando obreiro, vive sacrificando, quer estar próximo dos maiores, mas para sacrificar os mais pequenos, fica fazendo montinho. Porque hoje é fácil você mostrar a aparência. Hoje é fácil você mostrar que é uma coisa e não é. Hoje é fácil exortar a igreja, mas não pregar, mas não viver o que está pregando. Hoje é fácil ter uma mensagem, mas só que não vive aquilo. Muitas vezes pregam, mas por trás fica matando um ao outro. Ele prega a palavra de Deus, mas não está vivendo ela. Muitas vezes ele está pregando, mas não está vivendo ela. Então o que está faltando hoje é mais sinceridade diante de Deus. Porque naquele dia lá, naquele dia lá não tem boca não. Naquele dia que nós estivermos no tribunal de Cristo, naquele dia lá não tem esse negocinho de promotor, o promotor ficar acusando, o advogado ficar defendendo, e o juiz acreditar no que o advogado falou, não. Naquele dia lá não vai ter promotor para estar te acusando, e advogado para estar defendendo, e o juiz para estar prestando atenção em qual lado que ele vai acreditar, naquilo que o promotor está acusando ou naquilo que o advogado está defendendo. Não, naquele dia lá vai ter só um juiz. Naquele dia lá vai ter só um juiz. E esse juiz é Jesus. Hoje ele é o nosso advogado, naquele dia lá ele vai ser o juiz. Naquele dia lá não tem defesa. Onde está registrado. Que ele vai chegar lá e vai falar assim: ah, Senhor, em seu nome nós pregamos, aleluia. Nós ensinamos, os demônios nos sujeitaram, né? Em seu nome nós pregamos. Naquele dia lá não tem esse negócio de nome não. Desse negócio lá não tem esse negócio de nome não, no seu nome não. Nesse dia lá é o julgamento de Deus. Lá não tem nada a ver mais com o nome, no seu nome, no seu nome, no seu nome. O que importa é o nosso livro está escrito no livro da vida. Nós chegamos lá, nosso nome está escrito. Aí Deus vai falar assim para essas pessoas que vivem matando obreiro, que vivem matando a igreja, que vivem disciplinando de uma maneira errada, que vivem disciplinando de uma maneira que não tem, sem misericórdia, que vivem excluindo, por abandono de fé, sem primeiro dar uma oportunidade de visitar a casa dele. Porque hoje mais há pessoas que visitam mais só casa de rico. A gente não vê visitar mais casa de pobre. Aquela pessoa que está fraca, que faz uma visita lá na casa dele, vê o que ele está precisando. Hoje está, Deus dará hoje, mas naquele dia lá não tem boca não. Naquele dia lá não tem escapatória não. Não há tempo, parece que não há tempo mais de visita. Parece que a gente não vê mais isso. Igual a 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás. Eu estou falando de 25 anos atrás, quando eu aceitei a fé. Não vê mais culto, né, numa maneira, culto em ar livre, muito pouco. Hoje só há ordem, vai, você tem que ir. Você vai lá, você faz isso. Mas hoje é poucos que pegam no arado, junto. Está faltando mais amor, está faltando mais verdade, ensinamento. Para sair disso aqui, ó, para ver o que está acontecendo com os fracos, ver o que está acontecendo com os doentes, ver o que está acontecendo com os que estão dormindo. Porque dentro de igreja hoje não é pregar o evangelho. É muito fácil pregar o evangelho dentro da igreja. É muito fácil. Ficar ali no ar-condicionado, no ventilador, esperar as almas ir ali é muito fácil. Dentro de igreja hoje não é pregar o evangelho. Dentro de igreja é ensinamento. Evangelho é fora da igreja. Dentro da igreja hoje não é pregar o evangelho, não. É muito fácil ficar dentro da igreja e as almas ir lá dentro da igreja. Isso é muito fácil. É muito fácil dar ordem, né? Hoje está precisando mais de verdade, interpretar a palavra de Deus do jeito que ela é. É um ensinamento que conquista a igreja. Não é um ensinamento que faz a igreja chorar, não. É um ensinamento que a pessoa vai lá e chama o pastor e fala para o pastor o que está acontecendo e procura meio de não escandalizar ele. Possa resolver entre 2 ou 3. É a palavra que está registrada em Mateus. Está registrada em Mateus 18, capítulo 15 a seguir. Viu ele pecar, vai lá e exorta ele. Se convencer ele, além de convencer ele, ainda vai ser perdoado multidões de pecados. Se ele não ouvir, chama mais outro e vai lá. Se ele não te ouvir, ele trata ele como meirinho. Mas se ele te ouvir, o que é acordado entre 2 ou 3 é concordado lá no céu. Não precisa de escândalo hoje.
pode ser feito de várias maneiras, mas é que é um texto que precisa ser seguido. Eu não vejo seguindo isso aqui. Nós temos que estar dentro da Bíblia. Não é eu montar uma igreja ou criar um relatório, criar um livro-ata e colocar ali o que precisa ser feito. Um livro interno que seja colocado a doutrina. O que nós temos que estar dentro da Bíblia. Não é criar ministério, criar uma conduta ali não, mas está fora dentro da Bíblia. Aqui que fala de 2 ou 3, mas é aqui dentro aqui, ó. É para tratar de pecado. Não é de outras questões não. É para tratar de pecado. Porque pela boca de uma só testemunha não tem validade. Porque o texto aqui lá em Mateus diz, se você viu o teu irmão pecar, vá lá e conversa com ele, vê se você consegue convencer ele. Se ele não te ouvir, sem fazer com que ele se ire também, chama seu amigo, chama outro irmão e vai lá ante ele. Vai lá ante ele e tenta conversar com ele sem ódio, sem desavença, sem escândalo, com sabedoria. Vai lá na comunhão do Espírito Santo. Um bate-papo legal, que se você não convencer ele, mas também ele não vai ficar com raiva de você. Tem que ter sabedoria. Não é chegar lá e querer envergonhar ele, não. Se você tiver interesse mesmo que a alma vai para o céu, você tem que ir lá e conversar com ele. Uma conversa sadia, uma conversa com entendimento. Uma conversa que ele vá te ouvir. Uma conversa sábia. Uma conversa psicológica, ser psicológico, a psicologia. Conversar com entendimento para ele. Bate um papo. Não já chega falando para ele o erro dele, não. Primeiro tem que bater um papo com ele bacana, conversando com ele e tal. De repente você entra no assunto sem ele perceber. Aí você acaba ganhando ele. Mas se não tiver sabedoria, é bom que nem vai. Se não tiver entendimento, é bom que nem vai. Precisa ir com entendimento, sábio, na comunhão do Espírito Santo, com sabedoria, bate um papo com ele, não é chegando lá e já começar a apontar o dedo nele, não. Que lá em Mateus, capítulo 21, versículo 7, está registrado. Está registrado um texto também muito importante. Para não julgar. Porque com a mesma medida que julgar, será julgado aquele dia lá no céu. Não pode chegar julgando, não. Com a mesma medida que medir, será medida a vós. Chegar com entendimento, chegar com sabedoria. Precisa ter sabedoria, precisa ter entendimento. A Bíblia não é dura, não. O que falta é um ensinamento mais contundente. O que falta é um ensinamento mais dentro do Espírito Santo. Uma palavra amorosa. Porque a palavra da Bíblia ela não é dura, mas só tem que saber falar ela. Tem que falar com entendimento que ela faça efeito na pessoa, que a pessoa realmente faz uma retrospectiva e ele vê que ele precisa de ajuda. Porque quem está errado, quem está dormindo, quem está fraco, quem está doente, precisa de ajuda. Não é condenar ele, não é fazer com que ele fique mais doente, não é meter os pés nas costas dele e empurrar ele mais, não. É tentar conversar com ele para que ele seja salvo, para que ele crie coragem, sem escandalizar o nome dele. Não tem como eu prosseguir mais, porque senão vai ficar muito extenso. Mas eu poderia entrar em vários textos dentro da Bíblia, que é interpretado de uma maneira errada. A gente vê muitas pessoas falando mal de Jacó. Uma hora eu quero falar sobre Jacó. É um entendimento totalmente errado. Fala mal de Jacó, que Jacó era caloteiro, que Jacó era isso. É falta de entendimento. É tudo ensinado errado. Tudo interpretado do texto errado. Não presta atenção no texto, começa a ensinar errado. E muitas vezes a pessoa não lê a Bíblia e vai acreditar. Porque não lê a Bíblia também, para poder ter entendimento. E acaba acontecendo isso. Então, né, o que está faltando é isso aqui. Hoje as pessoas, poucos que estão indo na igreja, no culto de ensino, escola dominical. Você pega uma porcentagem muito pouco de dentro da igreja. Estou falando de uma maneira geral. Não estou apontando nada, que eu só estou dentro da palavra de Deus. Para quem fazer efeito, deixa fazer efeito. Se estiver fazendo efeito para alguém, deixa fazer efeito. Mas hoje é o que a gente vê. São poucos hoje, mais domingo, né? De domingo a igreja enche. E no culto, pode olhar, no domingo e na Santa Sé o culto enche. Os domingueiros e os ceieiros, né? Pode olhar nos cultos de Santa Ceia, você vê pessoas que de repente você vê ele muito pouco na igreja. É os fracos, é os doentes, é os que estão dormindo, é os que participaram